Nós precisamos crescer em entendimento espiritual. Muitas vezes o nosso entendimento espiritual é muito pequeno e isso nos atrapalha na vida espiritual. É sobre isso que nós vamos conversar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 9, versículo de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Preste atenção. Jesus está falando do mistério da cruz. Jesus está falando do mistério do seu sofrimento. E eles não eram capazes de entender. Preste atenção. Tem muitas coisas na nossa vida que Jesus gostaria que a gente entendesse, mas a gente não dá conta de entender. A nossa visão espiritual é pequena. Quantas vezes na sua vida aconteceram sofrimentos e você disse, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Na verdade, o nosso entendimento espiritual é pequeno. Jesus está explicando, Jesus está falando, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, mas os discípulos não compreendiam. Tem coisas na nossa vida que a gente também não compreende, e não compreende não é porque Deus não está falando, não é porque Deus não está explicando, é porque o nosso entendimento espiritual é pequeno. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Então você está entendendo? Não é que Jesus não está dizendo, Ele está dizendo, Jesus está falando. Na nossa vida muitas vezes é assim, Jesus está falando, Jesus está dizendo, mas o problema é que a gente não entende. E tem vezes que você diz assim, mas Deus não fala comigo. Não, Deus fala, é você que não entende. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender. Então, quantas coisas na nossa vida a gente não entende por falta de entendimento espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 14 a 16. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. A inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. É só a partir de Cristo que eu compreendo tudo. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Olha que interessante. Paulo começa a revelar que o véu só vai ser tirado através de Cristo. O véu só vai ser tirado quando eu me abrir a Cristo. Quando eu me converter a Cristo. Tem muitas coisas que eu não compreendo na vida porque eu preciso passar por um processo de conversão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Então tem coisas que nós só vamos compreender pelo Espírito, não de forma natural. Então tem muita coisa na sua vida que você quer entender de forma natural, principalmente a dor, principalmente a cruz,
principalmente o sofrimento. É fácil a gente entender as alegrias, é fácil a gente entender as coisas legais, mas é difícil a gente entender a cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. A linguagem da cruz não é fácil acessar. A linguagem da cruz na nossa vida não é fácil acessar. É preciso entendimento espiritual. Irmão, irmã, você está entendendo? Eu sinto que Deus hoje está falando com você, porque também você não compreende muitas coisas que acontecem na sua vida. E principalmente no que diz respeito à linguagem da cruz, à linguagem do sofrimento. Por que que Deus permite tanto sofrimento na sua vida? Deus está falando com você o tempo todo. Mas muitas vezes você não consegue compreender. Escreve aqui nos comentários: aumenta, Senhor, o meu entendimento espiritual. Aumenta, Senhor, o meu entendimento espiritual. Veja, é isso que nós precisamos, de entendimento espiritual. A linguagem da cruz é somente na linguagem do Espírito que eu vou entender as coisas de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém, muita gente está precisando ouvir essa mensagem.